Isaías 60, começando com o versículo 1, diz: levante-se, refúgia, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. As nações virão a sua luz, e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Olhe ao redor e veja, todos se reúnem e vêm a você. De longe vêm os seus filhos, e as suas filhas vêm carregadas nos braços. Então o verás e ficarás radiante, o seu coração pulsará forte e se encherá de alegria, porque a riqueza dos mares lhe será trazida, e a você virão as riquezas das nações. Senhor, que possamos entender a Tua palavra hoje de noite, e que possamos, depois de entender, viver a Tua palavra em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Então, temos aqui uma profecia. A maioria das profecias são realmente contra alguma coisa, mas este aqui é a favor do povo de Deus. Naquela época era o povo Israel, o povo de Deus, Velho Testamento. Isaías faz parte do Velho Testamento. No Novo Testamento descobrimos que em Jesus todos nós possamos entrar dentro do povo de Deus e ser chamados filhos de Deus. Mas nesta época era aquele grupo judeus, povo de Israel, o povo de Deus. E se você descer um pouco mais no capítulo até versículo 14, é interessante, a profecia vem longe, até finalmente diz: para quem é esta profecia? Normalmente a profecia começa com: a palavra do Senhor chegou para mim, falar contra alguém ou em favor de alguém. Mas esta aqui, versículo 14, diz que é a profecia sobre Jerusalém. Mas quando eu digo Washington tomou uma decisão, é aquela cidade que tomou a decisão? Não, quer dizer o povo americano. Ou em Brasília uma decisão alguma coisa foi decidida, então todo mundo sabe que representa o país. Então é uma profecia sobre Jerusalém, mas representa o povo de Deus. Hoje nós somos também o povo de Deus. E de alguma forma participamos nesta profecia. E quando eu li isso esta semana, eu pensei: esta passagem não é somente uma coisa boa, que eu quis pregar uma coisa boa. Mas do outro lado eu pensei, é uma coisa bem alinhada com nossa realidade hoje. Nós aqui, nessa igreja, o povo de Deus. Mas é interessante, primeiro diz: levante-se, refúgia. Dentro da profecia tem alguns mandamentos. O Senhor está dizendo: fique em pé, fique firme, levante-se, esteja pronto para fazer a coisa que Deus quer. Olha, irmãos, nós temos tantas oportunidades para recreação hoje, não é? Para lazer, temos as montanhas onde eu posso andar e ver a beleza do Senhor, bem legal. Posso ir tomar um cafezinho com um amigo. Posso ver as coisas da cidade aqui. A Suíça é um país maravilhoso, cheio de beleza. Ou posso voltar para casa, ler um livro, assistir um filme online. Tem milhares de filmes que eu nem posso escolher, tem tantos. Fica lá passando mais tempo para escolher do que assistir o filme. Quem já fez isso? Que coisa! Ou jogar um jogo, um vídeo, ou ficar com família. Não tem nada errado com tudo isso. Mas vem na hora que a gente tem que levante-se e fazer o que o Senhor quer em nossas vidas. E não somente ficar assentado no sofá assistindo filme. Tem que levantar, tem que mexer. Não podemos deixar o mundo vencer contra o Espírito de Deus em nós.
Às vezes, estamos em pé, talvez na escola, no trabalho, em algum lugar, mas sentimos tímido sobre nossa fé, não é? Quem confessa que às vezes é difícil. Eu sei que aquele homem nem acredita que Deus existe. Se eu começar a falar, vai ser briga. Mas olha, nós precisamos levantar, ficar em pé, ficar firme e falar. Nós precisamos representar o Senhor ao mundo. É nosso papel. E outra coisa, refúgio. O que quer dizer isso? É uma palavra... Eu estudei português muitos anos, eu nunca sabia dessa palavra, refúgio. Eu precisava buscar isso no dicionário. É resplandecer, é brilhar. Mas neste sentido é interessante. Não é só resplandecer, mas é refletir. Porque a brilha não é nossa brilha, é o que? É a glória do Senhor. É o Espírito Santo que vive dentro de nós. E a palavra aqui está dizendo que é hora de levantar e brilhar e mostrar a luz de Deus para o mundo que precisa da luz de Deus, porque o mundo vive na escuridão. A hora chegou para levantar e brilhar. Você talvez é a luz que seu vizinho precisa. Talvez você é a única luz onde você trabalha. Ou talvez existem outros, mas é você que Deus quer usar para brilhar e mostrar a presença do Senhor na sua vida para os outros. E o que o Senhor vai mostrar é o que? É o amor. É a coisa que brilha. A coisa que é bonito. Por que nós não queremos fazer isso? Porque estamos tímidos. Porque eu tenho medo de falar, Deus te ama. E Deus tem um plano perfeito para a tua vida. E Deus pode mostrar o caminho correto, melhor possível para a sua vida. Por que nós temos medo de falar isso? É uma coisa brilhante, não é? Uma coisa boa, uma coisa bonita. É isso que nós temos em Deus. E nós precisamos compartilhar essas coisas para os outros. É interessante que o Galileu era um cientista. Ele inventou o telescópio. E ele ficou olhando nos céus para observar as coisas que ele não podia ver, que ninguém podia ver antes, porque não tinha esse instrumento para fazer observações. Ele descobriu as luas da planeta Júpiter. Ele descobriu várias coisas, mas ele decidiu olhar onde? No Sol. E ele descobriu que o Sol tem manchas, os pontos mais escuros no Sol. Mas o que aconteceu? Danificou os olhos dele. Porque o Sol brilha demais. Você quer entender uma coisa? Nosso Deus é assim. Ele brilha demais para o mundo. Se Ele aparecer, o mundo vai ficar com medo. Cada vez que Deus aparece, o que acontece? A pessoa começa a dançar e celebrar. O anjo aparece. Logo depois, o que acontece? Tem medo. O que é isso? No livro de Isaías, capítulo 6, ele tinha uma visão do Senhor nos céus. O que foi que ele falou? Ai de mim, eu sou um pecador, meus lábios não são puros. Então, o que foi que Deus decidiu? Primeiro, mandar Jesus Cristo viver entre nós e mostrar como ser humano, Deus na forma de homem, Deus e completamente homem, mostrar a pessoa dele. E hoje, nós somos como a lua. A lua não tem luz mesmo dentro. A lua não brilha a luz da lua. A lua reflete a luz do sol. E nós precisamos refletir a luz de Deus em nossas vidas. Não é importante que a pessoa entenda que eu sou inteligente.
eu não sou tanto inteligente, mas não é importante para a pessoa entender que eu sou competente, eu sou alguma coisa. O importante é que brilha a luz, o amor, a presença de Deus em mim está refletida e passa para aquela pessoa saber que eu sou filho do Senhor e que a minha vida brilha porque Deus está dentro de mim, brilhando. Não sou eu, mas Deus brilhando em mim. A Bíblia diz: levante-se, refulja, porque a luz chegou. Porque a luz chegou. E a luz chegou a nós. Nós temos esta bênção da luz em nossas vidas. E nós recebemos esta bênção para abençoar os outros. Mas eu quero perguntar uma coisa. A Bíblia aqui diz: a luz chegou e nós precisamos brilhar. Mas de verdade, ao redor de nós, o que é? Trevas densas, escuridão. E nós vivemos dentro disso. E às vezes essas trevas, esta escuridão também atende a nós. O pecado que não devemos cometer, cometemos. As coisas erradas fazemos. E nós começamos a perder o brilho. Porque nós não temos uma vida limpa para refletir a glória do Senhor. Eu trouxe alguns espelhos aqui que eu uso para raspar barba. Eu gosto de fazer isso enquanto estou no chuveiro, porque já tem água quente e tudo. Então, combinar duas coisas, fazer mais rápido, talvez, não sei. Mas eu tenho essa aqui, é uma parte caiu. Então, eu vou refletir a luz aqui para os olhos de vocês. Está vendo? Tá. Oh, tá errado, então. Agora, está vendo? Mas eu quero perguntar: a hora que Deus quer refletir a glória dele ao mundo, a sua vida é qual lado? Qual lado representa a sua vida? Nós precisamos ser como espelho, que faz duas coisas. Primeiro, reflete a luz. Mas o que mais é que o espelho reflete? A realidade mesmo. O que está. A hora que eu olhar aqui, eu vejo um homem velho. É verdade, eu não posso mudar isso. Eu gostaria de ser mais jovem, mas eu estou vendo a verdade. Não posso. Está entendendo? Então nós precisamos refletir a verdade. A verdade é a palavra de Deus. A verdade, o caminho, a verdade, a luz, a vida é Jesus Cristo. Nós precisamos refletir isso. Eu tenho um espelho aqui, tem um irmão aqui que também tem barba. Você gostaria de usar isso para raspar barba? O que vai acontecer? Vai ser feio, vai cortar tudo. Por quê? Essa ficou dentro do chuveiro um bom tempo. Então, e nós temos muito cálcio em nossa casa. Está suja. Às vezes podemos ser como espelho sujo. E assim também não tem como refletir a realidade. Eu pareço mais jovem, então talvez eu vou ficar com isso, não sei, não estou brincando. Mas o espelho tem que refletir bem na verdade. A sua vida tem que ser uma vida limpa. E se você sente hoje à noite que a sua vida não é limpa, você pode ser purificado hoje à noite. É só confessar os pecados, admitir a sua culpa e pedir perdão do Senhor. É interessante, vamos só 5 segundos voltar para o capítulo antes. É interessante o que a Bíblia diz. Antes de profetizar esta coisa boa sobre o povo de Deus, o profeta diz no capítulo 59, últimos 2 versículos, 21 e 22. Desculpe, versículo 20. O Redentor virá aos que em Jacó se arrependerem dos seus pecados, declara o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com elas, diz o Senhor.
o meu espírito que está em você e as minhas palavras que pus em sua boca não se afastarão dela, nem da boca dos seus filhos e dos descendentes deles, desde agora e para sempre, diz o Senhor. Essa promessa é para quem? Não é para o povo de Deus em geral. Está entendendo? O profeta não diz, para todo o povo que me chama pelo meu nome, para todo Judá, para todo Jacó, para todo Israel. Ele diz, o Redentor virá aos que em Jacó se arrependerem dos seus pecados. Existe uma definição, uma critéria de Deus para Ele declarar a profecia boa sobre alguém. Naquela noite que o pastor pediu alguém eu olhar ao lado direito e profetizar, eu não posso profetizar uma coisa boa sobre uma pessoa que não está pronta de receber isso. Que Deus abençoar este rapaz que está vivendo em pecado. É assim que funcionam as bênçãos de Deus. Eu posso pedir a bênção, claro. Mas profetizar, eu tenho que saber. Ou Deus tem que me revelar sobre aquela pessoa. O Redentor virá aos que em Jacó se arrependerem dos seus pecados. E depois vem as profecias. Nós precisamos ser limpos. Limpos para refletir a glória do Senhor. Outra coisa, versículo 3, 2 e 3 diz: a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos. Nós, às vezes, não queremos dizer isso, mas o mundo vive na escuridão, sem esperança, cheia de medo, sem caminho, caindo nos buracos do pecado. O inimigo está atacando o mundo e vencendo o mundo, em parte porque eles não têm a luz. Porque nós não estamos brilhando a luz para o mundo que precisa. Estava conversando muito com meu irmão, nós dois, uma vez os dois militares. Ele era um ranger, aquele louco que pula da aeronave e faz a coisa. Eu nunca entendi por que alguém quer pular de uma aeronave que estava voando bem. Mas ele tem muitas missões de paraquedas e tudo. E começamos a conversar. E eu estava pensando depois sobre uma noite, quando eu era bem novinho, tenente. E eu fui para o treinamento inicial de oficiais. E era uma noite que me deu um mapa, uma pequena lanterna, e dividiu o grupo em pares, eu mais um outro tenente novo também, e falou: ok, você está aqui e tem que andar para outro lugar bem longe no mapa, no escuridão, à noite. E esta lanterna é para emergência. Para você passar, não pode ligar a lanterna. Tem que fazer no escuridão isso. Tem que aprender como navegar à noite sem ver. E tinha uma pequena coisa de luz vermelha para ver o mapa, mas de verdade foi a ideia de navegar à noite sem usar a luz. Então começamos andando, foi em Kentucky. Kentucky tem morros e vales. Os morros é um pouco difícil subir e descer, então nós decidimos seguir as vales. O problema da vale é que quando baixa e fica um pouco molhado lá embaixo, fica muito densa a vegetação. E nós estamos andando nessa vegetação muito densa, vegetação rasteira, trepadeiras com espinhos. E de repente eu senti uma coisa na cara. Que coisa está? E o meu amigo também, e ele começou a reclamar: tem alguma coisa aqui que está me incomodando e tudo. E finalmente ele começou a gritar mesmo. Eu não pensei que era. E ele decidiu ligar a luz. Quando ele ligou a luz, eu estava no meio de uma teia de aranha, com muitas aranhas
tamanho da minha mão, muito grande. Em toda direção, só teia de aranha. Eu estou dizendo centenas de aranhas, esses grandes, e ele tinha um em cima dele, estava jogando no chão e gritando, e nos costos, eu tenho um atrás. E aquela coisa, foi desespero mesmo. E eu, até hoje eu me lembro disso, que era aquele sentido, que tem uma aranha. Eu não posso descrever a palavra, mas sabe o que é aquele sentido que deve ter um dentro do corpo, da roupa, que é aquela coisa horrível mesmo. E nós deixamos a luz e navegando isso para sair, mas olhar em toda direção e já está dentro. Não posso navegar. Mas imagina aquela situação sem a luz. É isso que o mundo vive. Está entendendo? O mundo está vivendo desesperado. Porque o mundo não sabe nem o que está lá. E quando elas caem em alguma coisa, um problema, não tem solução. Porque não tem a palavra de Deus para guiar, para iluminar aquela pessoa. Aquela pessoa, quando está dentro disso, nem sabe em qual direção. Eu vou ficar pior andando aqui, ou melhor andando atrás, ou qual é a direção atrás? Já virou tanto que eu não sei qual é a direção. O mundo vive na escuridão, diz a palavra. E nós somos o quê? A luz. Porque nós temos a luz de Deus. E nós precisamos brilhar para o mundo descobrir a saída do pecado. E não são só teias de aranha, mas pior ainda, que o mundo tem para a pessoa que está andando sem Deus. E nós temos a solução. E nós precisamos ser a solução para este mundo. Depois de dizer que o mundo vive na escuridão, sem luz, sem esperança, sem direção para escapar, cada um de nós temos conosco a luz. Como eu e minha amiga, nós tivemos aquelas lanternas que foi dado do sargento para a gente usar em caso de emergência. Cada um nós temos a luz, e não é só para emergência. Você tem permissão de usar a qualquer hora a luz do Senhor. E deve usar a qualquer hora a luz do Senhor. E a Bíblia diz, as nações virão a sua luz. Versículo 3. As nações virão a sua luz, e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Depois vem uma profecia de algumas coisas boas. Vou pedir para Edgar, alguém, se for possível, mostrar algumas fotos aqui rapidinho. Mas eu vou ler um pouco disso para vocês. É uma profecia boa mesmo para nós, os filhos do Senhor, os seguidores de Cristo. Olhe ao redor e veja, todos se reúnem e vêm a você. De longe vêm os seus filhos e as suas filhas vêm carregados nos braços. Então o verás e ficarás radiante. O seu coração pulsará forte e se encherá de alegria, porque as riquezas dos mares lhe será trazida, e a você virão as riquezas das nações. E tem vários versículos com promessas de riquezas para Jerusalém. Mas interessante, antes de mostrar as fotos, é interessante que a Bíblia declara por que vêm as riquezas. Um versículo diz para o templo, para os sacrifícios do Senhor. Outro diz para a previsão dos cultos do Senhor. Está dizendo que vem essas coisas e também o povo vai ser mais rico, vai viver melhor. Mas o destino também é que essas riquezas faz parte do culto ao Senhor, do plano do Senhor. Em outras passagens diz que as pessoas pobres vão ter comida. Os órfãos vão ter um lugar. A riqueza vem, mas nós precisamos usar a riqueza como Deus quer.
Não é para gastar em mim mesmo tudo que vem na minha vida. Mas vem nas riquezas porque Deus quer abençoar o povo dele. Por quê? Porque nós representamos o Senhor aqui na terra. Você quer receber a bênção do Senhor? Eu não sei qual vai ser a bênção. Talvez uma coisa boa na sua vida. Talvez filhos obedientes. Qual bênção maior existe para um parente do que filhos obedientes? Ou a saúde. Você pode ter muito dinheiro sem saúde. Está entendendo? Então, eu não posso dizer a bênção que Deus tem para mim. Talvez eu não vou ter muito dinheiro. Mas o que eu tenho é uma bênção. Mas é interessante. Vamos mostrar algumas fotos aqui. Este aqui é a casa de quem, sabem? É um embaixador dos Estados Unidos na Inglaterra. Que pobre, é difícil viver numa casa assim, não é? Mas por que você acha que ele vive assim? Ele é importante? Quem conhece o nome dele? Eu não conheço. Não sei quem é um embaixador para a Inglaterra, dos Estados Unidos à Inglaterra. Ele vive lá por quê? Porque esta casa tem que servir também vários usos diplomáticos. Ele representa um país. Pode passar para o próximo. Aqui é uma casa em Roma. De novo, embaixador em Roma. Obama ficou nesta casa quando ele era presidente. Passou uma noite lá. Porque é um lugar seguro, bem bonito. Por que o embaixador tem a casa boa? Para ele mesmo? Ele vai ficar 3, 4 anos, vem outra pessoa, ele vai embora, não vai ser mais a casa dele. Nós vamos viver nesta terra quanto tempo? Você já olhou atrás do certidão de nascimento? Na garantia? Você não sabia que tem garantia atrás? Que diz você vai viver 82 anos? Você tem que olhar. É importante saber o número de anos que você tem. Você tem que olhar. Né? Estou brincando, não existe garantia. A hora que Deus me chama para os céus, eu vou estar alegre. Vou estar triste de perder as coisas aqui e ficar longe da família, mas se não, o que eu vou fazer? Eu sou velho, entende? Eu não vou ficar jovem de novo. Vou ficar triste, mais triste cada dia porque eu tenho menos dias para viver. Não, eu sei que o fim não é o fim. Tem que entender. Então, ele vive lá porque ele tem um papel importante. Ele tem que brilhar para aquele lugar. Pode passar. Não sei se você pode ver. É pequena. Pode ver a bandeira lá? É o Brasil. Embaixada do Brasil em Londres. Também muito pobre, não é? Mas o Brasil é um país importante, entende? Um país influente. E tem que ter uma casa que representa o povo. O que eu quero dizer com isso? 2 Coríntios 5:20 diz que nós somos embaixadores de Cristo. As promessas na Bíblia para nós não são só promessas para nós. Deus declarou a Abraão: eu vou te abençoar. Por quê? Porque você vai ser uma bênção para todas as nações. Nós recebemos a bênção do Senhor para abençoar os outros. E quanto mais nós abençoamos os outros, eu acredito que Deus tem mais desejo de nos abençoar. Mas a hora que vem no fim da vida um problema, alguma coisa, eu não posso reclamar. O que eu mereço? Nada. É tudo lucro, é tudo dado do Senhor. Se Ele me abençoar, bom. Se uma coisa mal vem, tudo bem. Eu vou passar isso, eu vou ficar mais forte. Talvez a minha fé vai crescer. Nós precisamos entender que nós vivemos representando o Senhor. O embaixador não fala o que ele quer falar, o que ele acha, o que ele acredita. Ele fala o que o presidente diz que ele deve falar. E nós precisamos falar o que nosso rei, o rei dos reis,
diz que devemos falar. E nós precisamos representar o Rei dos Reis neste mundo que precisa de Jesus. Vamos olhar no último versículo 22, e terminar com isso, desta passagem. Versículo 22 de Isaías 60 diz: o mais pequenino se tornará 1000, o menor será uma nação poderosa. Eu sou o Senhor. Agora, presta atenção. Na hora certa, farei que isso aconteça depressa. Na hora certa, farei que isso aconteça depressa. Muitas vezes lemos na Bíblia que Jesus volta rapidinho. Não está dizendo que ele vai voltar logo, logo. Está dizendo que quando ele vem vai ser rápido. Como ladrão que vem na hora que você não está pensando ou planejando, de surpresa. E Deus está dizendo a hora que Ele quer abençoar o povo dEle e terminar o plano dEle conosco, no bem para nós, porque somos os filhos dEle, Ele vai fazer. Mas na hora que Ele quer. E quando Ele faz, pode ser rapidinho. Mas até aquele momento pode ser difícil. Apocalipse 21, bem no final da Bíblia, também tem uma palavra interessante. Se você tiver tempo e quer voltar a ler o resto desta profecia de Isaías sobre Jerusalém, você vai ver muitas coisas paralelas com o Apocalipse. Então, vi os novos céus e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar não já existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Era um casamento? Ontem alguma coisa? Eu acho que foi. Não assisti uma coisa. Quem assistiu o casamento? Ninguém? A nossa casa foi só príncipe e princesa. Temos 3 filhos. Eu acho que tem algo a ver com isso. E minha esposa falou uma coisa muito interessante. Que aquela mulher, Megan, ela está vivendo o sonho de toda menina de se casar com um piloto de helicóptero, sabe? É legal. É legal mesmo. A minha esposa inventou isso, não eu. Então, mas foi muito doce. Ontem à noite ela me falou isso. Então, que legal. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais Ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e serão o seu Deus. Ele enxugará os seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Até a hora que Deus decide cumprir a palavra dele na sua vida, na minha vida, em nossas vidas, nós precisamos confiar. É a fé. A palavra fé quer dizer confiar. Vamos confiar no Senhor até Ele chegar. Pode ser logo, pode ser mais tarde. Eu posso passar pelas dificuldades, tudo bem. A promessa de Deus está aqui. Para o bem. Se Ele me dar a possibilidade de brilhar para o mundo, eu vou brilhar para o mundo. Se eu estou doente, mostrando a fé em Deus naquele momento difícil, eu estou brilhando para Deus. Se eu passar pela dificuldade na vida qualquer e passar isso com fé em Deus, eu estou brilhando para Deus. O importante é brilhar para Deus, porque o mundo está vivendo uma escuridão. Essas outras coisas, um dia Deus vai me recompensar para tudo. Não se preocupe, se você está servindo o Senhor, a promessa de Jesus é: você vai receber mais do que você perdeu aqui. Vamos confiar nisso e não ficar abalado que a profecia de bem não vem ontem, amanhã, logo, logo. Quando vem, vem rápido e vem completamente para sempre. Isso é a promessa de Deus.
Neste momento eu quero convidar você a orar comigo. Senhor, em primeiro lugar, essas promessas, essa profecia é para o teu povo, mas o teu povo não necessariamente inteiramente, mas os que são puros e limpos porque arrependeram dos pecados, confessaram os pecados, deixou os pecados a pé da cruz, virou as costas para a vida de pecado. E hoje eles estão tentando, com a mais força possível, te seguir, Senhor. Talvez alguém hoje à noite tem que, antes de continuar, confessar os pecados, Senhor. Admitir as falhas, os erros, pedir perdão do Senhor, virar as costas para essas coisas e tomar uma decisão de te seguir, Senhor. E temos uma promessa do Senhor que quando fazermos isso, o Senhor vai nos perdoar e vai nos purificar, limpar de toda mancha. E assim, limpo e puro, podemos refletir a Tua glória e refletir a Tua realidade, a realidade eterna que existe, porque Tu és o Deus criador deste mundo, o Deus que tem o plano para o futuro e todo o poder e vai cumprir a Tua palavra. E Senhor, nós temos o privilégio de Te servir como embaixadores. Talvez eu não moro numa casa como estes embaixadores aqui na terra, mas as bênçãos que eu tenho na minha vida, as bênçãos eternas que eu tenho, a paz que eu tenho, quando eu andar num lugar cheio de teias de aranha, eu tenho a luz para me guiar, que eu posso sair disso. Quando estou perdido, o Senhor me dá a direção. A Tua palavra me guia. Eu posso orar, deixar qualquer problema aos pés do Senhor. E Tu és não somente o grande Deus, mas meu Pai que me ama. Eu tenho tantas coisas na minha vida, Senhor. Eu tenho que Te agradecer. Mas o mundo vive na escuridão. Talvez eles tenham mais dinheiro do que eu, um carro melhor, uma casa melhor, mas eles não têm futuro, Senhor. Não têm a paz. Não têm direção. Não têm a fé nas horas difíceis. Este mundo mesmo está vivendo na escuridão, nas trevas, e precisa a luz do Senhor. E hoje em dia o Senhor está trazendo as nações aqui, perto de nós. Nações que por séculos, anos e anos, viveram sem a palavra do Senhor. E eles estão aqui, refugiados, procurando uma vida melhor, mas também a vida melhor é a vida em Cristo. E nós precisamos compartilhar isso com essas que estão chegando aqui. E também a escuridão caiu sobre a Europa. Tantas coisas aconteceram que muitos perderam a fé. Esta cidade cheia mesmo de igrejas e templos e basílicas. É uma cidade com poucos que frequentam estas igrejas. Poucos que estão tentando seguir o plano do Senhor. Eles estão vivendo na escuridão. Então, em primeiro lugar, pedimos perdão do Senhor pelos nossos pecados e pelo fato que nós muitas vezes esquecemos de brilhar a luz do Senhor para o mundo receber esta luz. Pedimos que o Senhor possa nos ajudar a levantar, ficar em pé, ficar firme,
Porque o que estamos representando é o Deus dos deuses, o Rei dos reis, o Todo-Poderoso. Não é nós que temos alguma coisa, é o Senhor que pode nos usar. E quando falamos, podemos falar a palavra do Senhor, que tem poder, Senhor. Que possamos ser animados sobre isso, ativos nisso, Senhor. E não simplesmente vivendo nossas vidas quietamente, sem mostrar a luz do Senhor para o mundo que precisa. Hoje à noite, Senhor, queremos confessar e pedir. Já temos as promessas do Senhor, não quero pedir mais, eu quero pedir ajuda do Senhor, que eu possa viver como o Senhor quer que eu vivo, que eu possa representar o Senhor melhor na minha vida, ser um embaixador mesmo do Senhor para este mundo. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.